Tá ok. Desculpa aí o o contratempo, gente, mas vamos lá, vamos dar início à nossa apresentação. Então a gente vai falar hoje, focar em catálogo de produtos e falar também do novo processo de importação, aproveitar e fazer uma revisão sobre os tópicos, ok? Então só para contextualizar, eu sou a Andrea Alves, eu tenho 22 anos de experiência em comércio exterior e hoje sou gestora de negócios na Indaiá. Junto comigo nesse projeto está o Fábio, ele tem 24 anos de experiência em comércio exterior. O Fábio já trabalhava na Indaiá e a gente dedicou o Fábio para esse projeto de catálogo de produtos. Então, hoje ele é um especialista em catálogo de produtos e do INPE. Também um pouquinho de conteúdo para vocês. A Indaiá participou do projeto piloto junto à Receita Federal, onde a gente registrou uma das primeiras do INPE, nós fomos a terceira do INPE registrada, né, perante a Receita Federal, como teste, né, no projeto piloto, num dos maiores importadores. E essa do INPE foi registrada dia 5/10/2018, era por volta de 23 horas, né, da noite. E foi um projeto bem legal, então a gente vem acompanhando toda essa modernização do processo de importação já há um bom tempo, né? Então, dando um pouquinho de contexto, eu quis fazer questão de recapitular, porque esse assunto, como vocês viram, ele está já em andamento há muito tempo, né? Então, acho legal a gente entender um pouquinho do que é recapitular o que é o novo processo de importação e depois a gente entra de fato no catálogo de produtos. Então, o NPI, que é o novo processo de importação, ele vem para desburocratizar o processo de importação, trazendo diversos benefícios, né, para o comércio exterior. E com isso, a intenção é ajustar, né, ajudar na questão de custo, melhoria dos prazos e trazer mais qualidade para os processos. Então, a gente tem pontos a serem implementados desse grande, né, projeto do novo processo de importação. Então, primeiro é a do INPE, que é o centro de tudo, né, que é a Declaração Única de Importação. Então, a do INPE vem para substituir a DI, que é a Declaração de Importação. Dentro da do INPE, a gente precisa do catálogo de produtos com os novos atributos. A gente tem também um sistema sendo implementado, que é o CCT, que é o que está acontecendo bem agora, nesse momento também. Tem o projeto do PCCE, que é o Pagamento Centralizado do Comércio Exterior. Tem as licenças, permissões e certificados de outros documentos, que é o LPCO. E a questão do gerenciamento de risco também. Vou pedir só um minutinho, a questão das aprovações. De mais pessoas para entrar, não vai dar. Tenta entrar no Power BI junto. Mas não abre mesmo. E tenta entrar de novo. Desculpa, gente. Seguindo aqui um pouquinho. Então, para ilustrar um pouco o que é o Portal Único, aqui eu trouxe 2 desenhos para vocês. Então, hoje, essa é a situação atual, tá? Sem o Portal Único. Então, o que acontece? Hoje a gente tem o importador e o exportador enviando e recebendo informações para diversos intervenientes, então são os órgãos anuentes, Receita Federal, terminais, sistemas. Então, essa figura ilustra bem esse vai e volta de dados, e também em diversos momentos. Então, a gente começa a enviar dados antes mesmo de embarcar, durante o embarque, inclusive também pós-embarque, né? Então, depois que a carga chega no porto, a gente continua enviando, às vezes, as mesmas informações para que outros intervenientes também tenham conhecimento que existe uma carga chegando no Brasil, para que eles possam fazer as suas análises e as suas liberações. E depois, no final do processo, também tem outras, né, outro operador aqui logístico enviando e recebendo dados também de diversos sistemas, fora que a mercadoria, ela, que é um ponto para nós de custo e tempo, ela pode ser vistoriada em diversos momentos. Então, quando a gente passa para o NPI, que é o novo processo de importação, a proposta do Portal Único, que vem para ajudar, né? Então, a ideia é ter uma base de dados única, onde todo mundo vai enviar e receber informações dentro de uma mesma plataforma, para que cada um já analise o processo e façam suas liberações no momento
que eles precisam, né, fazer essas análises, e se a mercadoria, mesmo assim, depois de toda a gestão de risco que está sendo criada, que a tendência é que as vistorias sejam reduzidas, né, para reduzir custo e tempo no processo, então, se mesmo assim ela precisar vistoriar a carga física, que essa conferência física seja feita uma única vez, ou seja, ou o container seja aberto, ou a carga vistoriada, uma única vez. Então, cada órgão, e no seu momento, vai parametrizar esse processo e vai sinalizar se ele vai precisar inspecionar ou não. Tendo inspeção, vai aguardar o container chegar no Brasil e quando ele chegar, ele vai ser vistoriado para depois ser liberado. A grande redução de custo e tempo é que o projeto contempla que todas as análises sejam feitas prévia à carga chegar no Brasil. Tá? Então, esse mostra bem a questão da desburocratização, né? Então, a gente pode ver o quanto esse desenho parece burocrático e aqui mais simplificado. Falando um pouquinho do que é do INPE, então a do INPE é a Declaração Única de Importação, como eu falei, ela vem substituir a DI, que é a Declaração de Importação. Ele tem como premissa documentos eletrônicos, então dentro da do INPE, dentro do portal, o importador, ele vai conseguir colocar todos os documentos que pertencem àquela importação, àquele produto, e muitas informações vão estar informatizadas também. Dentro da do INPE, ele traz a natureza aduaneira, administrativa, comercial, a parte financeira, tributária e fiscal. Por quê? A ideia é que dentro do portal único, o projeto contempla todas essas interfaces. Então, a gente, através do portal único, a Receita Federal e os intervenientes vêm construindo a gestão de risco, que é justamente para apoiar na desburocratização e na agilidade do processo. O sistema de drawback, ele também vai estar interligado. O LPCO, que eu vou falar mais para frente, mas que tem a questão da substituição da LI, também está integrado no portal, que vai mandar informações para a do INPE também. A parte do tratamento tributário também vai estar ligada do INPE. O PCCE, todos os pagamentos vão estar atrelados à do INPE. E o CCT, que é o controle de carga de trânsito, que a gente está muito focado em aéreo, mas ele vai atender o marítimo e o terrestre, ele também vai estar ligado à declaração única de importação, que é a do INPE. Tudo isso para que a gente tenha uma janela única de inspeção e, nesse momento, quem precisar vistoriar a carga, né, faça a vistoria de uma única vez. Então, esse é o grande projeto da do INPE. A do INPE hoje ela já está implementada. Se o importador quiser fazer uma do INPE, a gente consegue fazer, tá? A Indaiá também está aqui à disposição para apoiar num teste de do INPE. Ainda não é possível fazer do INPE de todos os modais e nem de todo tipo do processo. Então, quando a gente oferece aos clientes fazer uma do INPE, a gente aconselha a pegar um processo não urgente, que seja regime integral e tem que ser marítimo, tá? E sem licenças de importação, porque todos esses sistemas aqui integrados, eles ainda não estão 100% entregues pela Receita, então não dá para testar tudo, mas hoje já é possível fazer um teste, né, um teste para valer de um registro de uma do INPE. Falando um pouquinho de cronograma de implementação, porque é a preocupação, né, que a gente tem e que os clientes têm também, sempre estão nos perguntando, justamente é para saber, estou atrasado, não estou, preciso fazer, a maior pergunta que eu recebo é, preciso fazer alguma coisa agora, não preciso? Então, a Receita atualizou recentemente o cronograma, tá, no portal único. Então, ele foi atualizado em 20/3/2023. Então, esse é o cronograma atual, tá? Para vocês entenderem um pouquinho como estamos e para onde vamos, porque também não estamos, não podemos também deixar tudo, né, para o final. Então, só para vocês entenderem, em dezembro de 2022, 40% do projeto NPI, né, que é o novo processo de importação, 40% do projeto foi entregue, que é onde os sistemas, tá, e as instruções normativas estão sendo ajustadas para que seja possível a inspeção conjunta e o módulo de recinto.
Até julho de 2023, agora, eles pretendem entregar 60% do projeto. Isso envolve liberações nas DUIMPs dos regimes aduaneiros. Então, como eu falei, a gente hoje consegue registrar uma DUIMP integral, né? Regime integral. Então, a ideia é que avance mais um pouco e eu possa registrar outros tipos de DUIMP. E está sendo entregue agora o CCT aéreo na DI, na verdade. Então, o sistema CCT ele está sendo preparado. Então, ele ainda vai ser usado para a declaração de importação, mas depois ele vai ser usado, né, para DUIMP. E também ser possível fazer uma DUIMP em despacho em zona secundária, porque até então a gente só conseguia fazer DUIMP, só consegue, né, fazer DUIMP no terminal de atracação do navio. Até dezembro de 2023, eles pretendem ter 80% do projeto entregue, onde eu conseguiria registrar uma DUIMP no modal aéreo e também como um regime de drawback. Daí, mais para frente, julho de 2024, Zona Franca de Manaus, 90% entregue. E em dezembro de 2024, seria 100% entregue, que é quando entra o modal terrestre, tá? Que são os rodoviários. Em 2025, aconteceria as inspeções remotas coordenadas. E em 2026, o CCT aquaviário e remessas internacionais. Então, como vocês sabem, importação é um processo bem burocrático e complexo. Por isso ele está tão faseado, porque existem diversos intervenientes, diversos procedimentos, as próprias aduanas em cada localidade trabalham de uma forma, o próprio Estado, né, questões de ICMS também trabalham de formas diferentes. Então, esse projeto ele vem trazendo todos esses intervenientes e ajustando os sistemas, soltando para testes, para depois entrar no ambiente de produção. Tá? Então, ele está sendo bem faseado. A outra pergunta que eu recebo bastante é, mas eu vou parar, né? Não vou ter mais DI, quando que eu não tenho mais DI? Ainda não foi falado sobre o desligamento da DI, da declaração de importação. Porém, com essas entregas de todos os fóruns que a gente vem participando, a ideia é eles irem desligando alguns sistemas aos poucos. Então, por exemplo, o CCT aéreo sendo entregue agora, já existe a programação do desligamento do mantra. Então, a cada entrega que a gente avança e apoia, né, nesse desenvolvimento do projeto, eles vão desligando. Então, assim, não dá para a gente deixar para fazer tudo só quando começar a falar em desligamento, porque realmente o processo de importação, ele exige uma atenção e tem um trabalho aí dos importadores para conseguir fazer uma declaração de uma DUIMP, tá? Sempre que tiver uma atualização do cronograma, a gente tem soltado informações, mas também estamos à disposição aí para ir atualizando e tirando as dúvidas mais específicas. Então, a gente colocou alguns pontos de atenção. Então, eu queria chamar a atenção, né, de vocês para que a gente se preocupe e passe a acompanhar mais de perto quando chega uma notícia sobre essas informações. Primeira coisa foi a questão dos atributos. Então, os novos atributos das NCMs foi entregue já o projeto, então ele foi publicado, terminou a publicação em 6/3 de 2023. Então, a partir dessa data, a gente já está apto a começar a construir o catálogo de produtos, que é o que a gente vem falar hoje aqui, né? Então, a gente não conseguia fazer nenhum movimento antes disso, né? Tudo que fizesse poderia ter um retrabalho, mas agora não. Agora, com todos os novos atributos publicados, a gente já em um ambiente de teste ainda, tá? Ainda não está na homologação, mas vai ser em breve já. A gente já consegue começar a construir o catálogo de produtos, né, falando, definindo para cada produto de vocês quais vão ser os novos atributos. O que a gente precisa ter atenção também e acompanhar mais de perto é a questão do CCT. Então, já saiu, semana passada teve uma oficialização, ainda não muito oficial, mas já por quem é parte do projeto, em lives que a gente tem acompanhando. O CCT vai ser entregue no ambiente de treinamento entre 9/29/7, né? Então, ele já está sendo, os agentes de carga já estão tendo que se cadastrar no CCT, e o ambiente de produção, ou seja, para valer o CCT aéreo, 30/7. Então, também a gente está acompanhando bem de perto esse item e vai estar monitorando e avisando vocês. Os regimes especiais, que também tem muito interesse da nossa parte, a previsão é dezembro de 2023. A DUIMP ao CCT importação no modal aéreo também esse ano ainda.
e adesão do novo processo de importação aos anuentes e os entes públicos sem previsão. Eu quis deixar esse item aqui porque a nossa expectativa, né, de melhorar o processo de LI, né, de licença de importação, junto aos intervenientes, ela é bem grande. Então, a gente é um ponto que a gente está acompanhando bem de perto, e não temos, infelizmente, ainda nenhuma previsão, e se tiver, a gente vai estar avisando e compartilhando com vocês. Pensando no cronograma de implementação, eu quero também mostrar um pouquinho, quem ainda não conhece, as telas do Portal Único e as etapas do NPI. Então, muda um pouco do que a gente está acostumado com a declaração de importação. Então, quero mostrar aqui para vocês, essa é a primeira tela do Portal Único, quando a gente fala de catálogo de produtos. Então, essa é a telinha, tá? Bem resumida, porque, como vocês podem ver, tem algumas abas aqui. Dentro dessa tela de catálogo de produtos, é onde a gente vai falar sobre a descrição, vai inserir os dados da descrição do produto, né? Vai inserir os novos atributos, vai ser possível anexar documentos, ficha de emergência, catálogo, então tudo que está aqui está, óbvio, perante a base da Receita Federal, imagens, fotos, e a gente consegue ter todos os tratamentos administrativos, tudo que envolve esse produto, a classificação fiscal vai estar aqui. Por que isso? Né? Através do catálogo de produtos, já que vai ter que ter uma base dentro do site da Receita Federal, né, do Portal Único, é justamente para apoiar na gestão de risco. Então, a ideia é que o importador coloque as informações dele já dentro do portal para que a Receita Federal e os órgãos intervenientes consigam gerir, né, todas as informações que eles precisam para ir fazendo a gestão de risco e parar o processo que realmente precise ser analisado. Tá? Então, todas essas auditorias que tem depois, nesses levantamentos, a tendência é que isso diminua, porque a gestão de risco vai estar sendo de forma automatizada. Isso traz uma maior facilidade e segurança no que a gente está colocando também na base de dados para a Receita, né? E facilita os intervenientes, né? Então, tudo que a gente colocar aqui, a partir do momento que a gente atrelar um LPCO e a do INPE, já vai cair na base de dados de quem precisa analisar e liberar. Esse é o principal ponto de hoje. Para fazer o catálogo, a gente também precisa fazer o cadastro do operador estrangeiro. Então, hoje, quando a gente faz a declaração de importação, a gente faz esse cadastro dentro da DI. Agora, a gente vai levar esse cadastro para dentro do Portal Único, tá? Então, a gente vai precisar cadastrar dentro do Portal Único os exportadores ou fabricantes. É ponto fundamental para a do INPE e depois para o catálogo de produtos e também para a do INPE. Eu trouxe aqui também uma questão do código TIM, que foi muito discutida. No começo, foi colocado como uma obrigatoriedade o código TIM, e hoje, já depois de muita discussão, ele não está sendo mais obrigatório, tá? Vai sair, hoje ele ainda está aqui com asterisco, ele parece ser obrigatório, mas a gente já sabe que não vai ser. E era uma preocupação que os importadores colocaram, tá? Aqui a tela do LPCO. Então, o LPCO, ele vem para substituir a licença de importação. A grande alteração é que hoje eu faço licenças de importações para cada NCM, né? E para cada embarque. A ideia do LPCO é ele substituir, embarque a embarque. Vou poder fazer um LPCO que vai atender diversos embarques. Tá? Que a gente chama de LPCO guarda-chuva. Então, ele atende por tempo determinado ou indeterminado, cada órgão está decidindo como vai ser. Hoje, a gente usa o LPCO, quando vocês escutam falar em LPCO, hoje ele já está sendo usado para o deferimento da LI. Foi uma forma dos órgãos intervenientes se adaptarem ao sistema da Receita Federal, porque cada órgão tem o seu, né? Para eles poderem estar se preparando para o futuro, onde não terá mais a LI. Então, esse é o LPCO. O CCT, que é bem conhecido por todos, esse é o mantra, né? Então, que é o atual, ele está sendo substituído e vai entrar o CCT, e onde ele vai ter todo o controle de recepção, entrega e manifestação dos embarques. Isso na parte aérea, mas ele também vem depois para o marítimo e para o rodoviário.
o pagamento centralizado. Então, hoje, o pagamento centralizado, né, que está aqui também no Portal Único, ele está sendo liberado, está sendo utilizado para exonerações, né? E a ideia do projeto, né, vamos chegar lá, todos os pagamentos, inclusive dos órgãos anuentes, as taxas que a gente paga, tudo vai ser feito pelo Portal Único, tá? Então, esse é um grande projeto também que a gente está acompanhando e tem uma expectativa, porque com certeza vai ajudar muito na desburocratização. Então, o projeto contempla que todos os pagamentos sejam feitos via PCCE, que está dentro do Portal Único. Bom, qual etapa o importador deve focar nesse momento? Então, agora a Indaiá direciona, né, os seus clientes, e quem não é cliente também está aqui, e a gente está à disposição, né, não precisa ser só cliente da Indaiá. O que a gente tem que focar nesse momento, e a gente aconselha que comecem já, sim, porque tem importadores que têm um volume muito grande de produtos, né? Então, realmente agora se dedicar à gestão e à criação do seu catálogo de produtos, porque todos os produtos que vocês têm na carteira de vocês, a gente vai precisar enquadrar nos novos atributos, tá? Então, agora a gente precisa olhar para o banco de dados, né, que tem, né, das declarações de importações atuais, e transcrever para a nova metodologia de catálogo/atributos. Como que a Indaiá se preparou para atender essas novas exigências? A gente utilizou uma metodologia completa, inteligente e que integra pessoas, tecnologia e processos. Então, eu vou falar um pouquinho o porquê que a gente pensou em fazer dessa forma, né? E por que esse projeto exige também que a gente conduza dessa forma. Então, por que pessoas? A gente criou uma célula dedicada, então tem uma equipe preparada e dedicada que só vai cuidar de catálogo de produtos, são especialistas em comércio exterior. A gente tem uma parte de saneamento de dados, ou seja, por mais que a tecnologia nos ajude em diversos pontos, ainda vai precisar de alguém entendendo o que é aquele produto e classificando no atributo correto, atendendo às exigências da Receita Federal. E também a gente tem a parte de auditoria de saneamentos, ou seja, a gente faz, né, no catálogo de produtos, enquadrando os novos atributos, porém existe sempre uma aprovação do importador com aqueles produtos que foram novos ali cadastrados. Na parte de tecnologia, então a Indaiá investe, né, na parte tecnológica, então a gente tem um extrator de dados, então a gente consegue puxar uma base de dados de todas as declarações de importação no período que a gente combinar, onde a gente pega todas as importações com descrição, NCM do produto e os dados do exportador e do fabricante, que são dados que a gente vai precisar trabalhar. A gente fez uma parceria com uma plataforma que está usando uma tecnologia Data Analytics. Esse software é um software de serviço, né? Então, ele se integra a multiplataformas. Ele tem integrações com RP, Comex e Intercompany. E a gente já é bem especialista nisso, a gente está há mais de 58 anos fornecendo soluções tecnológicas para os nossos clientes. Então, sem pessoas e sem tecnologia, com certeza a criação do catálogo de produtos seria muito mais burocrática. E para isso tudo acontecer, a gente precisou pensar em processos. Então, a gente tem acompanhado junto à Receita Federal as exigências e como lidar com o Portal Único, atendendo todas as exigências da Receita Federal e dos órgãos anuentes. A gente está olhando sempre para o compromisso que o Brasil assumiu junto ao OMC para cumprir todas as regras que a gente precisa cumprir, mantendo um padrão descritivo de material. Então, a gente consegue mostrar e sugerir como é a melhor forma de fazer, né, o catálogo de produtos, o que colocar na base de dados da Receita Federal, porque isso é muito importante, né? Tudo que a gente está colocando lá, a gente já está fornecendo informações para a Receita Federal. A gente está muito preocupado em seguir as normas do EA, então a gente traz para todo esse processo a questão da gestão de risco e a questão da validação, e aí quando eu coloco física, é porque existe uma validação e um aprovador pelo importador, que isso é fundamental no processo, em questões de controle do OEA.
E a gente está bem atento à etapa do cronograma de implementação do NPI. Então, a gente, a partir de agora, sim, pode se movimentar em já começar a criar o catálogo de produtos, coisa que até uns meses atrás a gente entendia que não era produtivo, porque muita coisa ainda podia alterar. E agora já temos a plataforma da Receita entregue e já temos o processo todo desenhado para apoiar nessa construção. Agora, eu quero só mostrar um pouco para vocês, bem resumidamente, como é o fluxo da construção do catálogo. Então, a Indaiá, especializada em gerenciar e executar os processos de comércio exterior, com grande experiência de tecnologia, com os robôs que a gente foi para o mercado e somou esforços com a Bluehost, então eles são os nossos parceiros na questão do sistema, né? Então, a gente adquiriu essa parceria com eles. Nesse software, eles fazem, além da criação do catálogo de produtos para transmissão para a base de dados da Receita Federal, a gente consegue fazer a gestão do catálogo, que é o grande ponto do OEA, né? Que você precisa ter gestão do que está sendo colocado no catálogo do produto. Então, a gente vem atendendo as conformidades, né, da Receita Federal e dos intervenientes com essa plataforma. Então, a gente pode dividir ela em seis pontos. Então, a gente tem uma gestão de backlog, a estruturação do catálogo, a gente passa por uma análise aduaneira, a gente passa pelo saneamento, atende o gerenciamento de risco e, por último, faz a integração com o portal único. Mostrando um pouquinho mais para vocês irem conhecendo a ferramenta. Primeiro ponto desse projeto de gestão e criação do catálogo de produtos é quando a gente cria um backlog, né? Então, a gente puxa os dados, a gente tem um robô que vai no site, no sistema, né, de DIs, puxa todas as DIs para levantar os dados. Com esses dados, a gente analisa todas as informações necessárias, ou seja, tudo que hoje já tem de descrição da mercadoria vai ser utilizado para a construção do catálogo e enquadramento dos novos atributos. Então, a gente faz todo esse levantamento. A gente define as priorizações dos produtos. Então, a gente cria um mapa de calor, dizendo quais são os produtos que vamos olhar primeiro, quais os segundos, terceiros, quartos, enfim, a gente define isso junto com os clientes. A gente já consegue, através dessa extração, subir o cadastro de operador estrangeiro e fabricante de forma automática. Então, tudo que a gente extraiu, tratou numa planilha, ele já integra para a base de dados da Receita Federal também. A gente começa a definir os atributos, então a gente entende quais são os atributos da Receita e também pode criar novos atributos para o importador que hoje já tem uma descrição da mercadoria bem completa. A gente pode, além dos atributos da Receita, definir outros atributos do importador para não perder todo o banco de dados que hoje ele já tem, que um dia ele pode ter colocado complementado a descrição da mercadoria dele para atender alguma exigência, que hoje, de repente, não vai pedir mais, mas ele não quer perder essa informação. Então, a gente consegue, e aí é onde entram as pessoas nesse processo todo. Então, a gente precisa de pessoas com conhecimento em comércio exterior para apoiar nessa construção do catálogo, e a gente vai estar sempre usando a metodologia do padrão descritivo de mercadorias. A gente faz essa estruturação vinculando todas essas informações, vinculando o operador estrangeiro, criando os documentos, colocando os documentos necessários nos dossiês, definindo percentuais de auditoria, agrupando os produtos por área de negócio, por planta, a gente vai definir isso junto, né? Existe toda a parte de análise aduaneira, que é entender o que é esse produto, quais são as exigências, avisar áreas internas, saber que o lead time dele pode mudar ou não pode mudar, preciso de mais informações ou não preciso. É hora de realmente fazer uma análise da descrição da mercadoria, que muita gente hoje tem alguns problemas, né, com descrições de mercadoria ou muito genéricas, ou com informações demais que às vezes acaba também tendo problema junto à Receita. Então, esse é o momento da gente mostrar e definir, né, e melhorar essa descrição e entender o que vai passar a ter licença ou não. De repente, a tendência é que caiam algumas licenças, né, que seria o LPCO, o futuro LPCO. Então, a tendência é que isso realmente possa trazer também outros benefícios, tá?
A parte de saneamento é a parte, depois que a gente estruturou toda essa parte, né, que de forma macro eu coloquei aqui, a gente vai ter esse trabalho de apontar as características de cada produto, preenchendo realmente, de fato, os atributos que a Receita Federal traz. Então, agora é o momento de realmente clicar nos atributos e definir quais eles vão ser, né? Para passar isso para os importadores. Então, só para vocês entenderem como é também a relação entre o despachante poder executar e o importador. Então, a gente faz toda essa parte, vamos dizer assim, braçal, e depois cai num auditório, que é a questão da gestão de risco, e aí a gente consegue, nessa plataforma, definir senhas de acessos com responsabilidades, tá? Então, a gente consegue deixar isso... eu, Andréia, vou ter acesso a fazer a inclusão. O Fábio vai ter acesso a aprovar. Né? Aí depois a gente vai ter o Luiz tendo autorização para enviar para a Receita Federal. Então, a gente consegue para cada usuário, então, dentro da própria empresa, vocês podem definir quem vão ser os responsáveis por cada etapa desse projeto, tá? Isso é um dos pontos principais da questão da gestão de risco. Então, esse sistema traz essa possibilidade para a gente, tá? E definindo esse papel, esse responsável no importador é que vai dar o ok que realmente essa descrição de mercadoria e o atributo foi enquadrado corretamente. Um grande diferencial dessa ferramenta, né, que fez até a gente definir eles como nosso parceiro, é que ela é uma ferramenta integrada à Receita Federal, e como vocês sabem, hoje, muitos destaques, eles começam a existir, deixam de existir, atributos deixam de existir e passam a existir, como até a própria NCM, né? Às vezes uma NCM deixa de existir e surgem outras, né? Nos subitens ali. Então, ele tem uma atualização com a Receita. Então, qualquer atualização de atributo ou de NCM que tenha no sistema da Receita Federal, ele vai alertar nessa plataforma. Ele cai nesse quadradinho laranja, e aqui eu vou ter exatamente quais são os produtos que eu preciso reanalisar. Então, ele cai de novo para um backlog, ele cai de novo para um saneamento, a gente vai olhar para isso, ajustar o que precisa ajustar e cai de novo para uma aprovação. Tudo que é feito nesse sistema, registro, alterações, entra para um controle também de retificados, que faz parte também do gerenciamento de risco. Então, um dos itens, né, do questão do OEA é você ter mapeado tudo que você fez de alteração. Então, esse sistema, ele traz esse backlog de alterações e ele fica registrado, assim como no portal único, também fica ali registrado o que alterou, quem alterou, que dia e que horas. Então, esse registro e esse controle, além de, óbvio, tá na base de dados da Receita, porque ele, a todo momento, esse sistema, ele está integrado à Receita Federal, e assim, ele está atrelado à Receita Federal a partir do momento que eu envio informações, eu dou um enter e aí sim ele vai, né, os dados para a Receita Federal. É sempre alguém aprovando, não vai sozinho, né? Então ele tem esse controle. Mas a gente registra tudo que foi alterado e fica aqui dentro do sistema que vai estar à disposição dos importadores, tá? Então esse controle fica bem perto, bem claro e bem nítido, né, para os importadores. E aqui a última parte, então, depois de tudo construído, tudo determinado, aprovado, ele cai para um outro card verde, que é onde a gente começa a integração para o portal único. Então, como eu falei agora há pouco, nada sobe automaticamente. Então, essa plataforma, ela traz essa, entre aspas, tranquilidade, né, da gente testar, arrumar, inserir, tirar informações e realmente validar. Então, assim, agora tá ok? Tá ok. Vai ter uma pessoa aprovando, e aí sim ele vai enviar esses dados de forma automática para o portal único, tá? Para fazer tudo isso, esse sistema, e nós, como despachantes, a gente tem que estar como gestor de catálogo de produtos no radar dos importadores. A gente já tem solicitado essas informações para os nossos clientes, essa autorização para os nossos clientes. Isso é algo bem simples, né? Basta definir que os despachantes
né, tais e tais, e aí a gente, óbvio, não está abrindo para todo mundo, mas a gente define alguns despachantes. O importador habilita a gente no radar e a gente passa a ser gestor do catálogo de produtos, podendo fazer a transmissão, mas aqui, de fato, também pode, vocês não precisam, né, autorizar o despachante, a sua gestor, e podem deixar um representante dentro da empresa sendo gestor do catálogo de produtos, para que ele faça a transmissão para o portal único. Então, isso é totalmente possível. As duas opções, ou o despachante ou o próprio importador enviando os dados para o portal único. Tá? Então, isso a gente consegue definir na hora que a gente desenhar a plataforma e também pode alterar a qualquer momento, tá? Bom, esse é a estrutura do sistema. Óbvio que aqui a gente está falando de uma forma bem resumida, tá? Então, a gente está trazendo um pouco do que vai ser o processo, né, de importação, como vai ser a construção, mostrar para vocês como a gente vai implementar o catálogo de produtos para os nossos clientes. E agora é começar a entender um pouco mais desse sistema, como ele vai funcionar, das divisões de responsabilidades. Então, esse é um primeiro contato com vocês. Então, eu queria trazer esse webinário justamente para mostrar que a gente já está preparado para agora mais dúvidas, atender, desenhar os novos, né, como vai ser daqui para frente. Então, a gente já também desenhou algumas formas de projeto, né? Então, a gente entende, e aí isso é um primeiro contato com vocês, e depois a gente pode ir ajustando o que for necessário. Então, a gente entende que tem dois momentos. O primeiro momento é o quê? É o projeto onde a gente vai criar e padronizar o catálogo de produtos, ou seja, é puxar toda a base de dados, 5 anos, 3 anos, a gente vai definir, depende de cada volume de importador, né, de declarações de importação e até a quantidade de produtos que o importador sabe que ele tem, né? Então, a primeira coisa é o projeto. O que é o projeto? O projeto é puxar a base de dados e começar a inserir os dados para criar o catálogo de produtos, que, de novo, nesse momento, ele ainda está no ambiente de teste, ou seja, nesse momento, eu vou fazer toda a parte de inserção de dados, de escolher os atributos, porém, eu ainda não vou transmitir para a Receita Federal. Andréia, quando eu vou transmitir para a Receita Federal? A partir do momento que a Receita liberar o ambiente de produção. Em breve, eles estão para liberar, tá? Só que, se a gente deixar para fazer quando eles liberarem, pode ser que a gente atrase, né, em algumas etapas. E eu entendo também que, internamente, os clientes precisam entender quem vai ter acesso ao quê e quem vai fazer qual etapa. Por isso, a gente já está trazendo esse projeto para a gente já começar a se preparar como vai ser o trabalho para a construção do catálogo. Então, nesse projeto, a gente vai ter dois modelos. Um que é a Indaiá fazendo a gestão completa para o cliente. Então, a gente vai cuidar da extração, vai manusear a plataforma, vai criar um mapa de calor junto com o cliente, vai fazer todo o trabalho de saneamento com os nossos especialistas aqui, né? Vai fazer um treinamento intercompany, tem um vídeo tutorial de como usar o sistema, né? Então, a gente faz toda a parte da gestão e o cliente aprovaria, né, os atributos cadastrados, e se o cliente quiser, depois, quando possível, vai fazer a transmissão para o portal. Um outro plano que a gente criou também é ainda apoiar os importadores na extração dos dados, para não ter que ficar digitando, né, todas as informações. A gente fornece a plataforma completa, o cliente vai utilizar a plataforma. Mesmo assim, a Indaiá pode fazer um treinamento sobre como aplicar a metodologia e utilizar a plataforma, e sempre vai ter um vídeo tutorial também. Feito esse projeto, que aí, gente, assim, cada um vai ter um tempo de implementação do projeto, né? Tanto por definir quantas pessoas vão estar dedicadas, vai depender da quantidade de produtos que o importador tem, né? E da realidade que ele vive. Então, tudo isso vai ser desenhado quando a gente for falar com os clientes, tá? Feito o catálogo de produtos,
tá claro que sempre que tiver a inclusão de novos produtos, qualquer alteração que tenha naquele produto, seja de descrição, seja de NCM, ou seja de atributo, por parte da Receita e por parte do cliente, vai precisar de uma análise aduaneira e vai entrar de novo no gerenciamento de risco. Então, mesmo depois do projeto entregue, todos os produtos cadastrados, é permanente a questão de ter o catálogo de produtos tendo uma gestão, né? Porque eu vou precisar seguir essas etapas sempre que houver alteração. Teve um canal vermelho, desclassificou, eu vou ter que alterar meu banco de dados. Eu vou importar um produto novo, eu vou ter que inserir um produto no catálogo. Então, a gente entende que vai precisar de uma gestão diária, né? Então, não tem como não ter mais isso daqui para frente. Então, são 2 momentos, tá? Então, a gente aqui vai encerrando, vai terminando, vai caminhando, né, para o final da nossa apresentação. A ideia era dar, como eu disse, a gente entende que a gente está agora já com as condições de apoiar, de fato, vocês, porque a gente já tem tudo definido, procedimentos, processo e sistema, né? A gente já está preparado. Então, a gente segue seguindo o nosso propósito, que é ser uma extensão do comércio exterior dos nossos clientes, dos nossos futuros clientes, né? E queria agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco. E deixo aqui também o nosso e-mail, esse e-mail comex@mindaiá.com.br, ele chega para mim e para o Fábio, que estamos conduzindo esse projeto, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar. E aí, como eu comentei também, a gente fez essa apresentação mais para situar do que agora são os próximos passos, que já estamos preparados para atender o catálogo de produtos, e agora também começam as reuniões em separado para a gente fazer uma apresentação, inclusive com o sistema online, né? Então, é um sistema na internet, né? E a gente consegue mostrar via call ou fazer uma reunião presencial para a gente mostrar exatamente como o sistema funciona e como é a metodologia. Então, estamos totalmente abertos para começar a fazer esses contatos. A gente já tem alguns clientes já que estão aqui, inclusive, agradeço por estarem aqui conosco, já sabem que vão receber essa ligação, mas também fiquem à vontade de nos procurar, tá bom? Queria agradecer a todos vocês e eu queria ver se tem alguma pergunta aqui. A apresentação será disponibilizada. Sim, vamos disponibilizar no mesmo canal que a gente enviou o e-mail, o convite para vocês, a gente vai disponibilizar, sim, a apresentação, tá bom? Gostaria de agradecer mais uma vez, me colocar à disposição. Muito obrigada a participação de todos e até a próxima e até os próximos contatos.